E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre como perder o medo de falhar. Por que algumas pessoas sentem tanto medo de falhar, de errar, de perder, de fracassar? Por que isso acontece? Pessoal, isso é algo culturalmente já implantado na nossa sociedade, não é só culpa sua, muitas outras pessoas vivem nessas condições. Só que hoje, no formato aula, que agora é o novo formato do canal, vou começar a fazer mais aulas de como resolver tal coisas. Então eu peço que você tenha paciência de assistir até o final, para que você compreenda a mensagem toda, porque o que eu estou fazendo aqui é ensinando como que você vai perder o medo de falhar, como que você vai parar de ter essa visão derrotista. Então a primeira coisa, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa muito simples. Todas as pessoas na face do universo têm raízes, e essas raízes é o que constrói a vida delas. Cara, você pode se perguntar, por que uma pessoa fica tão rica ou ela muda tanto de condição? Tipo assim, ela era muito pobre e do nada ela se explode na vida. Você pode falar, é sorte. Sim, sorte existe de verdade, mas não é só ela que dá tudo aquilo que a pessoa quer. As pessoas, quando elas nascem em condições ruins, elas criam padrões, e esses padrões são padrões vindo dos seus pais, e principalmente dos seus pais, mas também do seu círculo, do seu ambiente, do seu círculo de amizade, de colegas, enfim, tudo isso vai construindo uma mentalidade na sua cabeça. E o que eu quero que você entenda? Primeira coisa, o medo não é real, o medo é só uma forma de pensar habitual que a gente se acostumou com determinadas coisas. O medo, ele não existe de fato, é a gente que cria ele. Então, como é que eu perco o medo das coisas? É isso que eu vou ensinar na aula. Só que agora eu vou ter que explicar algumas outras coisas para dar o contexto, para você falar, ah, entendi agora. Todas as coisas, elas são construídas na sua vida com padrões que não veio de você. Tipo, você vem para a vida resetado, zerado, sem nada. Só que aí vão colocando na sua cabeça. Vão colocando. Então, por exemplo, qual que é o seu grau de medo? Pode ser medo de animal, pode ser medo de alguma situação, medo de sair de casa, medo de confrontar o pai, porque eu sei que tem muitas pessoas, o que vocês não sabem é que muitos dos nossos traumas veio dos nossos pais. Dos nossos pais. Eles são as pessoas que mais influenciam na nossa vida. Eles são os nossos professores. Então, quando você se apega muito ao que você viu no passado, você carrega para sua vida agora e você vive isso. Então, por exemplo, se o seu pai falou, vou dar um exemplo melhor, que é o que eu já passei, que os nossos professores reais de escola. O professor chegou para mim e falou: você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir nada, porque você não consegue resolver uma solução de matemática. E isso foi gravado na minha cabeça. E eu carreguei muito. Até que chega um ponto na minha vida que eu mesmo criei uma situação para que aquilo se convertesse em mentira. Porque a partir do momento que eu crio uma experiência na minha vida que demonstra o contrário de uma crença que eu carregava atrás, um tempo atrás, passa a ser mentira aquilo que eu acreditava. Então aquilo que eu acreditava não se torna mais real. O que eu estou querendo dizer? Que o medo, ele é construído. Você só constrói o medo. Entendeu? Então vamos supor, pegar um medo aqui de sair de casa. Se você tem medo de sair de casa, o seu medo não é só de sair de casa. O seu medo é de passar fome, de morar na rua, entendeu? Então tem várias coisas que são associadas. Só que passar fome e morar na rua, se você analisasse com muita concentração a sua vida, você ia perceber que essas duas frases de morar na rua e passar fome são coisas que implantaram na sua cabeça. Então, automaticamente você percebe que quando implantam uma crença na sua cabeça, aquilo ali, quando você passa por uma situação, por exemplo, vamos supor que seu pai falou, se você sair daqui, você vai passar fome. Pum, plantou na sua cabeça uma crença de limitância.
Aí quando você se vê com vontade de sair de casa, você tem um medo terrível. Por mais que às vezes você vai com um conforto financeiro, você sente que, cara, vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado. Por que que vai dar errado? Porque falaram pra você. Então, primeira chave, vê a fonte dos problemas. Vê aonde começou tudo. Os gatilhos mentais. Todo gatilho foi implantado. Então, tudo que acontece na sua vida tem uma crença por trás que você construiu na infância ou mais na juventude, que deve ao fato de um evento que influencia na sua vida até hoje, ou seja, é um impacto emocional, é uma experiência que te afetou muito emocionalmente. Então, quando você carrega isso para os dias atuais, você se vê vivendo aquela crença, e às vezes aquela crença é de 9 anos de idade, 10 anos de idade, e você com 30, 40 anos carregando um negócio que é de um tempo atrás. Então, a primeira parte é observar as fontes, as referências, aquilo que dá base para sustentar a sua crença. Que a crença é o medo. Tudo que a sua mente acredita, aquilo ali é sentido como se fosse real. Ou seja, se eu acredito que se eu sair de casa, mesmo com X quantidade de dinheiro, que me dá um conforto, e dá um conforto para qualquer pessoa, e eu ainda carrego aquela crença de passar fome, se eu me ver com a vontade de ir embora, eu vou sentir o medo de passar fome automaticamente. E não adianta você tentar dialogar com a sua emoção, que você não consegue. Não é assim que se conversa com crenças limitantes. É de outra forma. Então, beleza, você entendeu a fonte. Você tem que entender a fonte. Enquanto eu vou falando, você vai anotando, cara. A primeira coisa que você precisa saber é o quê? Refletir na referência por trás da sua crença. O que sustenta ela, porque alguma coisa sustenta o medo. Ou seja, vou dar um exemplo prático meu. Eu, na época de escola, eu tinha muita vergonha de falar em público. Mas eu, mentalmente, na minha cabeça, eu sempre me vi uma pessoa que sabe falar bem. Eu sempre me vi assim na minha cabeça. Só que eu tinha um padrão limitante. Porque como eu lidava na minha casa, no meu convívio familiar, me falavam que eu era ruim, que eu era horrível, que eu não era bom, que eu não era capaz. E essa crença foi carregada até os 20 anos, cara. Pra você ter ideia. Só depois que eu comecei a me expor, eu comecei a assistir vídeos como esses, para aprender a lidar e agir melhor na vida. Então eu percebi que eu tinha que fazer o quê? Confrontar a minha própria crença. Se eu tenho medo de falar em público, eu vou confrontar isso. Eu vou começar a fazer mesmo com medo. Se eu tenho medo de sair de casa, eu vou criar um plano para mim sair. Eu vou dar um exemplo de sair de casa, tá? Só para você entender como é que você tem que lidar com as suas crenças. A gente lida com as crenças através das nossas atitudes. Então eu vou te dar um exemplo. Você quer sair da casa dos seus pais. O que você precisa fazer? Primeira coisa, mudar de ambiente. Se você mora na casa dos seus pais, você precisa entender que o ambiente ele tem uma força absurda sobre você. E ele mexe com as suas crenças, mexe com a sua mente e mexe com tudo que você acredita, tá? O ambiente ele tem essa força. Então, para sair da casa dos pais, eu preciso construir um plano. Que plano é esse? Primeira coisa, eu vou pelo menos uma vez, um final de semana da sua vida, você precisa pegar esse final de semana e viajar para uma cidade próxima, grande. De preferência capital. Se você mora perto das capitais, vai para uma cidade a maior que você tiver. Capital seria ótimo. Então você vai para essa cidade. Quando você for para essa cidade, você vai passar 2 dias lá, sábado e domingo. Você foi na sexta, chega no sábado, fica no sábado e domingo. E você aproveita para você experienciar aquele ambiente. Por quê? Porque o fato de você ter medo de sair das casas dos seus pais é uma coisa muito mais entre você e o seu pai e sua mãe. Então você precisa desconstruir, tirar como é que fala o nome daquele negócio que fica no umbigo, cara? Esqueci. Cara, esqueci o nome disso, velho. Não acredito. Cordão umbilical, pronto. O cordão umbilical. Você tem que tirar o cordão umbilical. Então você vai tirando aos poucos, através de hábitos, através de comportamentos e de atitudes que mostram para o seu inconsciente o contrário. Olha, inconsciente, eu consigo
viver numa cidade sozinho. Então eu consigo, por mais, cara, seu inconsciente, ele funciona de uma forma totalmente diferente, tá? Não adianta você falar, cara, mas o que que o meu inconsciente vai entender quando eu sair de casa e ficar 2 dias fora? O que que ele vai entender? Ele vai ver, ele vai perceber, ele vai interpretar, ele vai entender um monte de coisa que você não entende. Então você vai construindo essas atitudes de sair aos poucos e voltando, sair aos poucos e voltando, você vai chegar um momento que você vai se acostumar com sair. Então você vai sair sem problemas nenhum. Você já vai criar o desapego. Então esse é um exemplo de como resolver essa crença limitante de sair de casa, tá? Mas a mesma coisa se aplica às outras crenças. Como é que eu tiro o medo? É tratando aquilo ali, executando aquilo que me dá medo, várias vezes repetitivas, não precisa ser de uma vez, mas várias vezes repetitivas, fazendo o que tenho medo, para que eu construa uma resiliência, um desapego. E aí sim, eu me vejo mais livre daquela crença. Aí você começa a se sentir mais desinibido. Você vai conseguir se sentir, perder o medo de ser julgado, o medo de tomar atitudes por vontade própria, sem pensar o que os outros vão ver, o que os outros vão pensar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta o que você achou e segue firme na Matrix.